e também de transporte. Né? Então, nós temos alguns estudos nessa direção. Com relação à habitação popular, para os nossos estudantes, isso nós estamos discutindo também no modelo do PIX. Essa é uma discussão que nós fazemos. É preciso haver moradia popular e no valor que os estudantes possam, de fato, e sem impacto, digamos, na sua vida acadêmica. Então, esse é o ponto. Com relação ao racismo, eu acho que hoje nós podemos falar, nós temos um centro de estudos de cultura africana e afro-brasileira que tem sido exemplar também. Tudo que tem sido feito junto à comunidade negra. Então, a PUC Campinas hoje começa a se tornar referência nessa questão. Espero que continuemos avançando para ser uma grande referência, não só para Campinas, mas para o país. Fala sobre o esgoto! A universidade está sendo usada pelo executivo. Muito obrigado. E a Agora eu passo a universidade está palavra deixando usar aos técnicos do executivo para a resposta aos questionamentos. Sim, Roberto. Fica Roberto. As moedas estão caindo nas contas. Segura isso. Bom, muito bom dia a todos e todas. Vou aproveitar a oportunidade para já responder os questionamentos que foram feitos com relação ao Unicamp. Eu, num primeiro momento, eu quero, antes de tudo, falar que eu conversei aqui com o Gurgel e ele, a brincadeira que ele fez foi como é que você vai sair de tantos questionamentos. Não houve qualquer outro tipo de referência à brincadeira que ele me fez. Tá? Mas, de qualquer forma, peço desculpas pelo mal-estar que possa ter causado. A vereadora Paola me perguntou sobre como fica a fauna na constituição do RITS Unicamp da Fazenda Argentina. Bom, nós temos, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o projeto de constituição de uso e ocupação da Fazenda Argentina, ele é construído a partir e, em primeiro lugar, para a preservação do corredor ecológico que nós estamos em processo de construção. Tá? Corredor ecológico, dentro da área de 75%, dentro de mais de 1 milhão de metros quadrados que foram reservados para as áreas verdes, nós temos em torno de 217 mil metros quadrados apenas para os corredores ecológicos. As áreas de preservação de mata, elas serão ampliadas no projeto do corredor ecológico e haverá um projeto de monitoramento da biodiversidade que vai ser feito com recursos próprios da universidade. Tá? Dentro desse projeto, haverá então uma expansão do corredor ecológico para além daquilo que a legislação prevê. As áreas onde existem córregos, né, o tamanho do corredor ecológico foi expandido dos 30 metros da legislação para 50 metros para cada um dos lados. Então, o processo de constituição do corredor ecológico está garantido, está expandido para além da legislação e tem recursos públicos da universidade voltados única e exclusivamente para o monitoramento dessa biodiversidade. Tá? Com relação ao enfrentamento da Unicamp para as emergências climáticas, a Unicamp criou recentemente um comitê assessor de sustentabilidade que congrega todos os órgãos ambientais que têm responsabilidade ambiental dentro da universidade, e esse órgão está, nesse exato momento, construindo um plano de ação para o enfrentamento das mudanças climáticas dentro da universidade, que congrega não apenas as áreas de infraestrutura da universidade, mas também ações referentes à sua comunidade, tá? Pensando nas diferentes perspectivas de vulnerabilidade da sua comunidade, ou seja, pensando ações específicas para os estudantes, para os funcionários e para os docentes. Né? Então, nós temos ações diretas relacionadas ao enfrentamento da emergência climática. Tá? E, por fim, com relação à
permanência estudantil, a Unicamp tem feito um crescimento sucessivo do orçamento para a permanência estudantil, inclusive com bolsas diretamente destinadas à moradia, né? Então, além da moradia estudantil, que enfrenta, sim, problemas de infraestrutura, e nós temos buscado alternativas para resolver esse problema, ela tem mais de 1.500 bolsas para alunos que não têm vagas dentro da moradia, e nós estamos, nesse momento, adquirindo uma área de 44 mil metros quadrados contígua à moradia para a expansão da moradia estudantil, que vai contemplar mais 1.500 vagas. Então, a universidade vem se movimentando para proteger os seus estudantes no processo de constituição de moradia de permanência e moradia para esses estudantes de baixa renda. Tá? E, por fim, o RIDES é bastante importante para a constituição das universidades porque ele potencializa a territorialização da inovação social, solidária e tecnológica também. É importante, apesar dos processos de desterritorialização, a constituição de parques e iniciativas de tecnologia voltadas para a sustentabilidade é uma tendência importante para fixar no território ações e pessoas que são dedicadas a esse tema. Então, a construção do RIDES vai garantir, por exemplo, a expansão de empregabilidade dos nossos egressos nos entornos da universidade, no entorno e na construção de ações que possam garantir que a população de Campinas esteja beneficiada pelo processo de formação que as universidades possibilitam. É isso. Obrigado. Obrigado. Agora eu passo a palavra ao secretário do Executivo para que possam dar as suas colocações sobre os questionamentos e sobre as manifestações populares. Obrigada, vereador. Pegando o gancho que o nosso professor Roberto comentou, a questão da integração do PIDs e do RIDES, essa questão de permitir que essas empresas de tecnologia possam fomentar esse desenvolvimento, esse conhecimento, essa empregabilidade, a gente precisa alterar os olhamentos, porque quando essas pessoas vêm morar e vêm trabalhar em uma empresa de tecnologia vem se instalar, vocês sabem que a Secretaria de Urbanismo tem que dar um alvará de uso. E se eu não tenho uma legislação que permite que essa empresa se instale, se envolva a pesquisa e com ela a gente traga o restaurante, o supermercado, o comércio e a vivência, hoje eu tenho uma lei que não permite isso. Então, hoje eu tenho uma legislação que é a zona de atividade econômica, não permite residência, então não permite que essas empresas que fomentam a pesquisa em todo o ramo, que o Unicamp e PUC vem fomentando, o Instituto Eldorado, nós temos o quarto laboratório de micropartículas no mundo, que é o CNPq, desenvolvendo pesquisas. Esses estudantes e essa população que venha para desenvolver essa pesquisa, elas precisam morar. E o fato de a gente ter mais oferta também vai nascer, sim, uma questão de Me engana que eu não gosto. É uma cadeia de desenvolvimento. Então, muitas empresas chegam para solicitar o alvará e elas não podem ser instaladas porque a legislação não permite. Então, é esse desenvolvimento que a gente precisa. A questão de moradia estudantil, nós tivemos em vários parques tecnológicos, nós tivemos com o professor Giovanni, inclusive, nas universidades na Espanha. Muitas das áreas hoje das universidades têm áreas estudantis e pode fazer um outro modelo, mas a lei tem que permitir também. Então, por isso que a gente traz esse zoneamento de uma forma que permite essas atividades. A questão da 207, da Lei da Expansão Urbana, só deixando bem claro que essa área inserida no polo, que está um capítulo da Lei da 207, o Dr. Paluto, eu vou passar a palavra a ele, ela foi inserida dentro da discussão da ampliação do Polo Tecnológico Ciatec, que foi construído com o Conselho de Tecnologia e Inovação, e mais a região do aeroporto Banco Safra. A 207, depois ela expandiu todo o território do município, não só nessa região. É uma outra pauta de discussão. Então, a gente não pode prejudicar todo um conceito que está sendo tratado integrado com a PUC e Unicamp, que a gente permite sim fomentar esse desenvolvimento tecnológico, sem a gente misturar as coisas tudo junto. Então, a 207 expandiu todo o território, pessoal. Não é só nessa região.
E essa região ela tem uma fundamentação, sim, dentro do desenvolvimento da tecnologia do CEATEC 2. Tá? A questão ambiental, vou passar para o Vitor para comentar. A outra situação que foi colocada aqui, da questão da permeabilidade hídrica, a gente aumentou 20%, hoje na legislação é 20%, a gente aumentou para 30% a permeabilidade. E todo loteamento, pessoal, aprovado no município, ele vai para o governo do estado. E lá nós temos as legislações, não só a níveis federais e estaduais. Nós temos CETESB, a gente tem a SANASA faz toda a avaliação das aprovações de loteamento. Então nós temos legislações rigorosas sim na questão ambiental. Ai, ela tem que ser respeitada na hora de aprovar. Então a gente precisa, só um minutinho, pessoal. Eu vou passar a palavra ao Vitor, que ele é representante secretário do Clima. Nós tivemos participação de toda a equipe técnica da Secretaria do Verde hoje, a Clima. O projeto ele foi passado pelo CNB, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e todos os conselhos sim foram encaminhados para fazer a participação e foram comunicados. Então, estava aberto sim ao Condema a participar, como o Conselho de participar da nossa eu só deixar claro aqui. Isso é mentira! De compliance, porque as oficinas elas foram publicitadas, todos os conselhos estavam convidados a participar. Intervenção dos conselhos! Vergonha! Mentira! 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 É uma honra, né, que está representando o Rogério, o secretário da Secretaria. Sem vergonha. Vou fazer alguns apontamentos. Então que coloque o nome na testa, né? Assim, Sara, sabe assim? Botar na. Leia o nome deles e da Sara, a menina que ela questionou como é feito, né, a delimitação da divulgação. As Seclimas têm, desde 2003, uma resolução, né, para resolver essa questão de como a gente delimita. A critério técnico, né, explicando, a gente adota o critério geomorfológico, que são cicatrizes do relevo, que são centenárias que ficam marcadas, e aí a gente coloca uma restrição da área de iluminação. É um critério muito melhor do que hoje a engenharia adota, que é a hidrologia, né, essas TRs de 100 anos, 50 anos, que a engenharia conhece. Então a gente tem um critério ambiental mesmo, pautado na cicatriz do relevo, no critério geomorfológico. Então essa é a primeira resposta, então é assim que a gente delimita. Se você quiser conhecer mais os espaços delimitados, a gente tem lá o Geoambiental, que é uma plataforma, você consegue ver as áreas suscetíveis à inundação. Eles têm uma certa precisão, você consegue exatamente, não com um grau de precisão de um grande métrico, mas a critério de planejamento você consegue enxergar essas áreas de Campinas como um todo, né? Essa regra não é só para é uma regra que é aplicada na cidade. Com relação às áreas verdes, a vegetação, eu queria destacar aqui o artigo 32. Esse artigo, mais olhando aqui, ele é muito importante e ele faz um destaque aqui para o inciso do C7, onde a gente tem aqui a proibição da supressão dos fragmentos de vegetação nativa mapeados no plano municipal do verde. Esse mapeamento você pode encontrar ele lá no portal geoambiental, desenhado, os nossos fragmentos, a gente tem as fisionomias dele, todas escritas, quais são esses fragmentos. E os novos identificados. Então, qualquer fragmento de vegetação novo identificado, além desses, estão perpetuados no território, estão impedidos de serem suprimidos. Isso é importante, gente, porque atualmente a legislação atual permite a supressão. Né? Então, esse artigo, nesse projeto de lei, ele é um artigo fundamental para a questão ambiental. Outro ponto que eu vou destacar, que nossa coordenadoria, e nós realizamos um projeto exatamente para isso, a gente trabalha com a parte de parcelamento do solo, é a parte da ampliação de 20% para 30% das áreas permeáveis, mas não são só as áreas permeáveis,
são as áreas, né, que a gente chama são as áreas livres, né, Prefeitura, só prefeitura. Então, é um ganho de 10%. Esse ganho de 10% vai ser significativo ou na vegetação ou no sistema de lazer. Então, vamos supor que seja 15-15, a gente tem um ganho de 5% de maciço de vegetação ou 5% e 5% de sistema de lazer, ou o contrário, poderia ser 20% de vegetação e 10% de sistema de lazer. Então, são pontos muito importantes para a questão ambiental, que eu estou aqui destacando. Com relação à parte hídrica, nós temos aqui, e os corredores ecológicos que foram levantados, a gente tem um destaque para essa configuração de permeabilidade dos fragmentos de vegetação, e eles serão conectados via seus cursos de água, os afluentes do Ribeirão Ayunas, que ainda tem no seu parágrafo 3º do artigo 33 a obrigação da renaturalização do Ribeirão Ayunas. Também, quem é da área ambiental sabe que isso é algo extremamente moderno, a Europa, a Unesco, você trazer, desanalisar, você trazer o nosso órgão para a situação natural de Ayunas. Então, isso aqui a gente está trazendo, está sendo respondido. O anexo 7 também é importante para as pessoas. Por que o anexo 7 é importante? Porque ele traz os pontos de passagem de fauna. Hoje, na legislação atual, eu não consigo obrigar um empreendedor a implantar a passagem de fauna. A legislação, além de ela exigir, ela aponta aonde essas passagens de fauna têm que ser. E aí, sim, você começa a criar, pelo menos uma base legal, para se viabilizar os corredores ecológicos. Então, o anexo 7, onde tem esses pontos de passagem de fauna, que são onde tem as intersecções com o sistema viário, previsto nas diretrizes viárias, tem aqui marcado as passagens de fauna. Eu tô indo embora! Fora Dário! Isso é fora! Obrigada, pela sua colocação dos conhecimentos da questão de que a lei traz a questão de permeabilidade, a questão hídrica, a questão das áreas de alagamento, a questão dos corredores. Então, é uma fala de um técnico da secretaria, para vocês, não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir o que eles estavam comentando, espero. Os técnicos sabem, mas os políticos Então, eu gostaria, isso está na lei, Paulo, isso está na lei hoje. Tá? Eu gostaria de passar agora a palavra ao Manu, para que ele possa explanar sobre a questão da 207. Secretária, pela ordem, eu gostaria de insistir numa pergunta que eu fiz, que eu queria responder. Porque quando fala de permeabilidade, de porcentagem, é uma questão relativa, certo? Porcentagem é relacional. Então, é fundamental que a gente saiba qual é a área total que vai ser impermeabilizada com relação a esse projeto. Essa é uma informação que ainda não foi apresentada. E aí a minha pergunta é, existe esse estudo? Qual é essa área? Porque 20% é 20% de alguma coisa, 30% é 30% de alguma coisa. Então, eu estou perguntando, a minha pergunta é muito específica. Qual a área total que possivelmente vai ser impermeabilizada? Ninguém sabe! Ninguém sabe! Olha, a resposta que eu tenho que dar é: eu tenho certeza da área que não vai ser impermeabilizada. Esses fragmentos de vegetação, a área de inundação, que também é vedada pela lei orgânica. Esses 30% mais os fragmentos de inundação. Qual é o tamanho? Qual área que possivelmente pode, porque está permitindo uma impermeabilização. Esse projeto permite, legaliza uma impermeabilização. Qual é a área que esse projeto permite que se impermeabilize? 70%! Maria, 70% é relativo, eu quero saber em áreas absolutas. Mariana, só uma dúvida. Você está perguntando sobre o projeto atual ou sobre o projeto futuro que está aprovado? Eu estou discutindo o projeto do PIDES, que é o projeto da pauta. A área, como ele se diz ali, como a diferenciação, no total, na área ampliada e na área que está sendo nas duas áreas. Se você considerar o que está aprovado hoje, sem aprovar o PIDES, você pode impermeabilizar até 80%. Com o PIDES, isso vai cair para 70%. Não, eu não estou perguntando se é relativo.
ver. A área total são 17 milhões. Se você fizer a conta de 30%, 17 milhões, agora, cada projeto é um projeto. Não é brincadeira, é isso que vai ser priorizado. A minha pergunta é, qual a área total que essa lei permite? Ou seja, que é possivelmente. Não se vai se concretizar, não sei, mas que ela legaliza a possibilidade. Não é secretário de assim tão fácil. Na verdade, a área não impermeabilizada é maior. Por quê? A lei orgânica do município, mais a lei agora vem reforçando, não só a lei, mas a lei orgânica, impede a impermeabilização na inundação. O Ribeirão Animas tem uma grande inundação, é uma área que vai extrapolar a área verde. Então, a área, como eu disse lá, não é 70%, é menos. Então, vai ser bem menos. Vocês não sabem? Isso é uma cidade sustentável. Essas planícies de inundação aparecem no mapa? Estão descritos no mapa? Sim. As planícies de inundação... Pode passar a referência? Sim, elas estão todas desenhadas e mapeadas e faz parte do anexo do projeto da lei do mapa. Tá? O anexo 8. E aí essas planícies de inundação e essas manchas, e fora que quando o loteamento entra e toda essa parte ambiental passa o processo pelo cadastramento à Secretaria do Verde, que traz as diretrizes ambientais para qualquer desenvolvimento do loteamento nessas regiões, é assim definido todas as diretrizes, não só das manchas, como as áreas de comunidade, como os sistemas de lazer e áreas de qual a referência? Que nem no Capivari, A é com base no piloto municipal. Ou você se consegue. A legislação é um critério geográfico. Ele está no precisamente, você faz um levantamento, mas a gente tem uma delimitação de planejamento. Quanto é de eu quero saber no real, no concreto, não Além dessa. Não, no real concreto. No concreto, hoje, esse levantamento foi feito aqui, esse levantamento, quanto seria a área? Essa linha verde, querendo as 90 pessoas. O anexo 8, ela representa a área de planejamento e iluminação. É a área propícia aí da área de iluminação. Verde escuro ou verde claro? A linha tracejada. Verde claro. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu solicito que os anexos, né, que estão sendo mencionados durante a apresentação, as respostas, sejam exibidos no telão para que a gente possa impresso para a gente aqui, para que a gente também possa acompanhar isso. Só sacando, foi apresentado no vídeo também, esses mapas. E daí? Belezinha! Eu decorei o mapa, belezinha! Belezinha, eu decorei o mapa, cara! Filhote de estresse! Eu vou colocar a imagem do vídeo onde está o mapa. Mas ele engraçado, esse secretário, ele é muito sério. Eu já vi ele em várias coisas. Quando vai colocar o mapa, tem dois questionamentos na internet, vou fazer o secretário de planejamento. O primeiro é do Tiago Flávio Barbosa Lobato. Ele pergunta: o projeto de lei do PIX proíbe expressamente a aplicação da Lei Complementar 312 de incentivo à habitação de interesse social da Coab na região do PIX. Os parâmetros urbanísticos propostos no projeto inviabilizam a execução da moradia de interesse social devido aos altos custos do terreno e construção civil. O projeto precisa garantir a aplicação da Lei Complementar 312 em conformidade com o plano diretor e avala o secretário de Planejamento, que afirmou que o interesse social é aplicado em todo o território municipal. Tiago Flávio Barbosa Lobato perguntou, secretário. Eu não entendi a segunda pergunta, poderia repetir? Eu vou passar para o senhor, mas aqui, olha. Vou falar novamente. O projeto de lei do PIX proíbe expressamente a aplicação da Lei Complementar 312 de incentivo à habitação de interesse social da Coab
na região do PITS. Bom, os parâmetros urbanísticos propostos no projeto inviabilizam a execução de moradia de interesse social devido aos altos custos de terreno e construção civil. Bom, o projeto precisa garantir a aplicação da Lei Complementar 312 em conformidade com o plano diretor e a fala do secretário de Planejamento, que afirmou que o interesse social é aplicado em todo o território municipal. São coisas distintas. Né? A 312, ela fixou parâmetros para empreendimentos através da Coab. Isso não é realmente permitido no PITS, até porque isso foi discutido em várias oficinas e isso foi levantado pela própria população. Mas uma coisa não viabiliza a outra. Empreendimentos de interesse social podem ser implantados no PITS. E, inclusive, tem o incentivo de ter um aproveitamento maior para os empreendimentos de interesse social. A pergunta está complementando, né? Porque a lei da Coab, a 312, ela permite você ocupar uma vez a mais a área do terreno, ela permite que os condomínios sejam murados, então condomínios verticais com vários prédios, o que caracteriza ali uma densidade maior. Então, o que a lei traz é que o modelo de que faz dentro dos empreendimentos de interesse social, baseado na lei da Coab, ele não coaduna com o conceito que está sendo desenvolvido no POS, mas sim pode interesse social lá dentro, desde que o empreendimento que for tem que respeitar calçadas largas, permeabilidade, altura de 7 pavimentos, não ser projetos avançados, dentro de um lote só. Então, é esse modelo, por isso que a gente coloca e deixa claro, porque a lei da Coab é muito mais admissível e permissível do que a lei, a gente está restringindo essa ocupação. A pergunta é por que não está delimitado 6? Porque a possibilidade de incentivo é uma coisa, a definição, a regulamentação, a obrigatoriedade de ter zonas de interesse social é outra coisa, porque obriga, não é incentivo econômico para que o loteamento, o empreendimento possa fazer se ele achar que é interessante, como foi a fala que a Tina mencionou aqui, que na verdade é uma forma de você incentivar econômico, e aí é outra coisa, tem que incentivo econômico é esse? Né? Isenção do outorga numerosa? É isso que a gente está falando. Então, na verdade, o Estado vai deixar de arrecadar para que possa ter zona de interesse social. Vejam que existe uma diferença, uma distância gigantesca entre você obrigar via zoneamento que aquela área é destinada a interesse social e você incentivar via isenção de deixar de arrecadar, o Estado deixa de arrecadar para que o empreendimento tenha instalação de interesse social. Existe uma distância grande em relação a isso. A minha resposta foi dada já para a pessoa. Agora tem uma... Ô, cara grosso! Ô, grosseiro! Ô, respeito! Pela ordem. Grosseiro! Ela é vereadora, sem educação! A senhora simplesmente só vai falar. Por favor, a senhora tem uma pergunta. A Fernanda. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Legalidade. A senhora é membro da Eu estou respeitando a sua presidência. Em nenhum momento eu desrespeitei a sua presidência. Ele é grosso. Diferente do que você está fazendo agora. Eu estou que é me atribuída pelo povo da cidade. Isso! Qual o tempo dessas respostas? Eu entendi que está Eu vou fazer a segunda pergunta. Agora para o respeito à pessoa que mandou Fernanda. As regras de transitoriedade estão conflitantes entre si, além de mencionar instrumentos urbanísticos extintos e não contemplados os atuais. Precisam deixar claro o direito ao protocolo já feito em anos anteriores na vigência das leis complementares 208 e 207. Os processos de licenciamento urbanístico e ambiental são extremamente morosos
nos âmbitos municipais e estaduais, cartório de registro de imóveis, etc. Existem diversos projetos da região já tramitando na prefeitura que devem ter seu direito de conclusão garantidos. Quem é a secretária ou o secretário que pode responder? Bom, não, só estou pedindo na ordem se eu podia, né, falar em nome do secretário de Planejamento, porque eu estava na pasta até então com as duas secretarias de Planejamento e Urbanismo. Então, por respeito a ele, eu perguntei se eu podia falar, porque hoje eu não faço mais a parte do planejamento. Mas vamos lá, o que é a questão da habitação de interesse social? Hoje, no plano diretor, a gente travou, Mariana, a questão de ZEIs de regularização. As ZEIs de indução que permitisse produção de unidades habitacionais, nós temos uma lei na Prefeitura de Campinas que permite a gente fazer habitação de interesse social sem ter que ir lá cravar aquela área, daquele proprietário, naquele local que tem que ter uma habitação de interesse social. Então, se a gente tem uma legislação que flexibiliza a questão de adensamento dos empreendimentos de interesse social na cidade como um todo, que permite você construir apartamentos, que a gente conseguiu diminuir o déficit habitacional do município, fazendo leilões, que a FAP vem trabalhando para isso, a gente pode habitação de interesse social. Então, na região do polo tecnológico, a gente também não travou essas áreas, porque pode em qualquer lugar. E a gente tem a autonomia, dentro do desenvolvimento do projeto, de achar a melhor área habitada. Porque a área de interesse social, para fazer os apartamentos, eles têm que estar próximo das creches, tem que estar próximo da área de equipamento público comunitário. Então, para que ficar cravando um território e aqui eu vou fazer habitação de interesse social? Não é esse o modelo do PIS. Então, dentro da análise desses loteamentos, sim, vão se pensar na questão habitacional, para a produção de interesse social, mas atrelado às áreas que estão próximas aos equipamentos. Então, a gente tem que ter isso bem claro, que o plano diretor não trouxe zonas de indução, de produção, e sim somente zonas de regularização. Tá? Só fazer esse esclarecimento. Você quer falar a questão da transferidade? A questão da transitoriedade não é nenhuma questão da lei, é uma questão legal que é o direito de protocolo. Então, enquanto está vigente a lei atual, os protocolos que forem feitos, eles são feitos com base na lei atual. Quando o PIX for aprovado, aí você passa a exigir o que está sendo exigido, você passa a exigir o que a lei do PIX exige. Eu acho que seria isso, presidente. Aí, se vocês quiserem passar a palavra ao Panito com relação a taxa de vulnerabilidade. O mapa já está disponível, presidente. Você quer falar, Vitor, que a gente leu? O mapa já está disponível? O mapa que eu citei é o anexo 8, ele está na tela, né? E com razão, para todo mundo poder visualizar, e mostra a linha tracejada no verde mais transparente. É o limite do parque, que está mencionado na lei, mas ele é o limite